Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Intensivão RWE. Nós estamos voltando aqui, retomando esse mês de aula sobre inteligência artificial. Para quem não assistiu às outras aulas, o meu nome é Aaron, eu sou o CTO da Precision Data e eu estou apresentando esse mês de inteligência artificial aplicada ao RWE. Então, na aula de hoje, nós vamos um pouco mais a fundo aqui na aplicação prática do uso da inteligência artificial para estudos de RWE, especificamente na redação de artigos. Então, eu vou convidar vocês aqui a acompanharem aqui minha tela, vou compartilhar minha tela, essa aula vai ser um pouco mais dinâmica e a gente vai fazer algumas coisas aqui em conjunto. Então, se alguma coisa der errado, já peço desculpas desde já, mas vamos fundos aqui com a nossa aula. Então, o nosso foco hoje é redação científica, como escrever artigos e que ferramentas que nós temos que podem auxiliar a gente a escrever artigos de uma maneira melhor, mais eficiente, com inteligência artificial. Então, que pontos que nós podemos ter um impulsionamento aqui da inteligência artificial? O primeiro ponto é revisão de literatura, identificação e análise de artigos relevantes, na geração de hipóteses, né, formulação de hipóteses, criação de novos questionamentos baseados em evidências, estruturação do manuscrito e escrita e edição. Tá? Então, em todas essas áreas, não é de hoje que existem ferramentas que ajudam a gente a impulsionar algumas dessas áreas, mas hoje com os LLMs, com certeza a gente vai ter muito mais opções aqui do que pode ser feito. Então, quais são os principais desafios? O primeiro deles é busca de artigos, né? E como priorizar esses artigos, como que nós selecionamos de maneira eficiente para a revisão bibliográfica. O segundo passo é como resumir esses artigos, como extrair informações relevantes de cada um deles, como estruturar e validar essa organização, nessas informações que nós extraímos, e por último, revisão de gramática e escrita, a escrita em si propriamente, né? Então a gente vai olhar para algumas ferramentas hoje, começando pelas mais tradicionais aqui, o próprio ChatGPT, o Gemini do Google, que antigamente se chamava Bard, o Notebook LM, que também é outra ferramenta do Google, o SciSpace, que é uma ferramenta focada para escrita de artigos, que eu trouxe aqui. Na verdade, essas próximas aqui são todas elas focadas para escrita. O SciSpace, o Elicit e o Anara são um pouco mais amplas, têm um conjunto de funcionalidades um pouco maior. E o Writeful e o Trinca são um pouco mais voltadas para a escrita em si, revisão de gramática e coisas mais simples, mas não menos importantes também, né? Bom, aqui já é a próxima sessão, então vamos começar aqui falando do ChatGPT. Então eu vou retomar aqui alguns conceitos que eu apresentei na aula passada, e conforme eu for apresentando aqui a tela do ChatGPT. Então, o primeiro ponto aqui, a gente tem uma tela inicial, onde leva a gente para um novo chat. Esse aqui é assim que começa uma conversa no ChatGPT, se você nunca tinha feito isso, né? A gente vai ter algumas ferramentas aqui, tipo busca, investigação, que eu já vou explicar, criar imagem, que eu acho que já talvez fuja um pouco do nosso contexto aqui, a lousa, e algumas conexões aqui com bancos de dados e arquivos. Aqui na esquerda, a gente vai ter algumas ferramentas aqui que o ChatGPT chamou de GPTs. Então, GPTs são uma espécie de plugins ou chats personalizados aqui que a gente pode ter acesso. Tem uma loja aqui que a gente pode buscar aqui os GPTs. Então, essa é a primeira seção. A segunda seção aqui são projetos, que eu vou explicar. E aqui embaixo, as conversas em si, que conforme a gente vai interagindo com o ChatGPT, elas vão ficando armazenadas aqui. Tá? Então, primeiro ponto sobre a memória. Eu falei para vocês que os chats têm uma memória. Bom, primeiro ponto, essa memória fica evidente aqui porque é um chat, a gente consegue ter uma interação com o chat. Então, vou dar um exemplo. Olá, me chamo Aaron. Ele vai me responder, certo? Eu vou colocar. Bom, depois eu explico aquilo ali, né? Então, que dia é hoje? Ó, então, o fato de ele ter acertado o dia de hoje significa que ele tem acesso à internet, porque os modelos não conseguem ter informações atualizadas. Eles são treinados com uma informação que é um bloco de dados,
E a partir do momento que ele termina o treinamento dele, nenhuma informação do modelo é atualizada. Então ele só consegue ter informações atualizadas quando ele tem uma ferramenta que conecta ele à internet. Então por isso, daqui a gente já consegue tirar uma informação que ele tem acesso à internet. Esse modelo aqui tem acesso à internet. Se vocês perguntarem o dia e ele não acertar o dia, vocês estão conversando com um modelo que não tem acesso à internet. Então, consequentemente, vocês não vão fazer buscas para isso, né? E aí, qual é o meu nome? É, Ele vai responder, seu nome é Aaron. Na verdade, ele sabe o meu nome completo porque ele tem outras informações guardadas aqui, né? Mas ele também consegue se lembrar, das informações dentro do chat. Isso é uma coisa natural. Qualquer, ferramenta que tenha um chat, ele vai ter essa memória. Mas isso não significa que o modelo ele tenha isso por natureza. Os modelos, eles não têm memória. Então, cada interação que você tem com ele é como se fosse a primeira iteração. Então, como ele não te conhece, se você provavelmente não estaria, suas informações não estariam na base de treinamento desses modelos, na sua primeira iteração, se você falasse seu nome, quando você retornasse na segunda iteração, ele já não saberia seu nome, porque ele não guarda estado, não guarda memórias, né? Mas nesse caso aqui, como é um chat, ele guarda todo o histórico da conversa, então ele necessariamente se lembra do que acontece, no chat. Outro ponto é a janela de contexto. Eu falei da janela de contexto, que é uma limitação de informação que ele consegue, processar, né, que ele consegue assimilar. Isso significa que quando a gente começa a ter um chat muito longo, uma conversa muito extensa, e isso supera a janela de contexto do modelo, significa que ele pode não se lembrar de algumas informações da conversa que vocês tiveram. Por exemplo, as informações que estão lá no começo, talvez ele guarde só um resumo ou só alguns pontos principais e não vai conseguir se lembrar da conversa toda. Então, esse é um outro ponto relacionado à memória, à janela de contexto, que a gente precisa ficar atento. Quando vocês estiverem interagindo, vocês vão conseguir perceber isso do modelo. Outro ponto é que ele tem, no caso do chat GPT, ele tem uma memória do usuário, personalização, memória, gerenciamento de memórias. Então, ele tem as memórias que ficam salvas aqui, ó, e histórico de chats aqui, ó, e que ele está dizendo que ele consegue recuperar informações de outras conversas, ou seja, entre chats, coisas que você mencionou dentro de um chat, talvez ele consiga se lembrar num outro chat. E aqui a gente consegue ver as suas memórias, ó, ele vai guardando, as memórias conforme ele vai interagindo com você, e ele entende que, isso é interessante de ser guardado. Por exemplo, aqui eu vou tirar essa cidade de referência aqui, é uma memória que eu tinha feito um teste aqui para mostrar para vocês. Ó, apaguei. Então agora ele não tem nenhuma memória, nessa base de dados aqui. É, então se eu falar para ele memorizar São Paulo, olha o que vai acontecer. Ele vai exibir essa mensagem aqui, ó, memória atualizada. Tá vendo? Significa que ele salvou alguma coisa. Toda vez que vocês virem esse memória atualizada, significa que ele está salvando alguma coisa na memória central dele aqui e a gente vai conseguir recuperar. Ó. Cidade de São Paulo. Beleza, vamos deixar isso aqui. Vamos começar um outro chat. Qual é a cidade de referência? É São Paulo. Então, significa que ele pegou isso das memórias centrais. Então, essas informações, o ChatGPT ele vai coletando informações a respeito de você, por exemplo, o que você faz, o que você gosta, o jeito que você prefere falar, informações pessoais para ter uma interação um pouco mais fluida. E você não precisa explicar muitas coisas para ele. Então, esse é um recurso bastante interessante, já é uma memória um pouco mais avançada do que a memória do chat. Tá? Bom, falando aqui dos artigos, né? A gente consegue adicionar informações aqui, ó. Então, eu posso trazer um documento aqui, ó. Eu tenho uma base de artigos, a gente vai fazer uns testes aqui sobre o Covid, como vocês estão vendo, e fazer perguntas aqui. Faça um resumo deste artigo. Olha, então ele está fazendo um resumo agora. Então, ele leu todo o artigo
e ele está destacando aqui os pontos importantes. Depois que vocês colocaram um documento aqui para conversa, vocês podem ir perguntando coisas específicas desse documento, que ele vai conseguir buscar, né? Qual que é a limitação aqui, ó? Ele não consegue colocar mais do que 10 documentos aqui dentro da conversa. Então, a gente só vai conseguir colocar alguns desse artigo, você não vai conseguir colocar a referência bibliográfica completa do seu artigo, né? Que você está escrevendo. Certo. Bom, outro ponto que eu passei aqui que eu não falei são os modelos. Então, eu comentei que os modelos têm características diferentes, por exemplo, capacidades diferentes. Eles também têm a questão da janela de contexto. E aqui a gente vai ter várias opções de modelos aqui, tá? Eu não vou conseguir dar uma explicação muito detalhada agora sobre todos eles, mas especificamente da OpenAI, que é o ChatGPT aqui, vocês vão ter a linha O, que são modelos mais relacionados à reflexão, vão ter tarefas de reflexão, ou seja, modelos que pensam antes de começar a te dar resposta, e a gente vai ter a linha GPT, que são esses outros aqui, o GPT-4o, o GPT 4.5, 4.1 e o 4.1 Mini, que são modelos que te respondem direto. Assim que você fez uma pergunta, talvez ele consulte uma ferramenta outra, ou a internet, alguma coisa assim, mas ele já começa a te dar resposta direto. Vocês vão conseguir perceber isso ao interagir com eles. Mas cada modelo desses aqui tem características diferentes. Vocês podem checar esses textos aqui embaixo para decidir quando escolher um ou outro, ou simplesmente usar o for all aqui, que é o genérico, o que serve para praticamente tudo aqui, tá bom? É, entrando nos projetos agora, então o projeto ele funciona como uma pasta, então dentro do projeto você vai conseguir colocar várias conversas aqui dentro. E a grande diferença é que você consegue colocar mais informações aqui, então você vai colocar até 20 documentos, 20 arquivos aqui para cada projeto, na verdade, né? E você consegue colocar instruções para o projeto. Ou seja, coisas que você não quer ficar repetindo a cada chat que você inicializa. E isso vai ser muito útil. Então, como eu tenho 20 arquivos aqui, eu posso fazer uma pergunta que referencia todos esses artigos. Então, qual é o tema central entre os artigos do projeto? Então, ele já vai entender aqui que ele vai ter que buscar nos arquivos do projeto, ele está fazendo essa busca agora. Ó, uma análise multidimensional dos impactos da pandemia do Covid-19 no Brasil. Então, ele vai falar de vários pontos aqui que ele encontrou nos artigos. Por exemplo, desigualdades sociais, determinantes sociais de saúde, capacidade de desempenho do sistema de saúde, grupos de vulneráveis, desfechos específicos. Então, e veja que ele vai colocando as referências, ó. Aqui nas desigualdades, ele fala aqui, ó, a mortalidade foi maior em populações negras, indígenas, pobres, residentes em áreas periféricas ou distantes de centros urbanos. E aqui ele cita os 3 documentos onde ele encontrou essa informação. Os determinantes sociais de saúde afetaram tanto a exposição ao vírus quanto o acesso ao diagnóstico e tratamento. Então, achou 2 artigos falando sobre isso. E assim por diante. Então, ele vai citando, ele consegue fazer uma busca em toda a base de dados e ele sempre vai citar esses documentos aqui quando vocês estiverem dentro do projeto. Então, ele é uma opção muito interessante quando você precisa trabalhar com até 20 documentos. Certo? Então, isso é muito legal. Bom, aqui são conversas aqui, conversas do histórico. Então, perguntas aqui que eu fiz relacionadas ao tema de Covid. Aqui, por exemplo, esse aqui, ó. Como o conceito de necropolítica e marginalização de grupos de vulneráveis no Brasil durante a pandemia de 19. Então, essa aqui é uma pergunta que ela foi gerada a partir dos artigos, também com inteligência artificial. Eu pedi para ele gerar algumas perguntas que fizessem sentido no contexto dessa base de artigos que eu recebi. E ele gerou algumas perguntas, essa aqui é uma delas. E aí eu simplesmente coloquei essa pergunta aqui, ó. Normalmente, o que ele vai fazer? Ele vai fazer buscas na internet
e responder essa pergunta, ou com uma base no conhecimento que ele já tem, no conhecimento interno dele. Tá? Se a gente quiser forçar a busca, a gente seleciona aqui a ferramenta de busca. Então, por exemplo, revise os pontos que você trouxe buscando referências na internet. Então, aqui, ó, estou dando duas indicações. Se eu simplesmente falasse buscando referência na internet, ele já iria buscar a internet. E se eu simplesmente selecionasse esse botão, ele também já iria buscar. Então, são formas a gente pedir para ele acionar essa ferramenta, né? Então, ele vai refazer, ó, buscando na web. Ó, ele está acessando alguns sites aqui. Ele encontrou alguns sites. E aí, ó, quando ele está escrevendo alguma coisa baseada numa das fontes, ele coloca aqui, ó. Então, essa fonte veio daqui, você consegue consultar o site. Essa outra informação veio daqui. Então, ele pega trechos da informação de sites que ele encontrou e vai compondo a resposta dele. Quais são os pontos importantes aqui? Essa é uma busca que ele faz na internet. Então, se um artigo ele for fechado, ele não vai conseguir encontrar. Ó. Nesse caso aqui era um artigo aberto, ó. Então ele conseguiu recuperar essa informação, deu tudo certo. No caso de artigos que são fechados, são um PDF que você não consegue baixar, ou até mesmo só pelo fato de estar no PDF que você tem que baixar, muitas vezes ele não vai ter acesso a essa informação. Então fica um pouco restrito, é um pouco difícil fazer busca, pesquisa científica com o ChatGPT por conta disso. Por conta dessa dificuldade. Mas como hoje a gente já tem bastante sites, bastantes artigos abertos, né, a gente consegue encontrar bastante coisa e fazer uma busca, ó, até que extensa aqui, ó. Ele encontrou não sei quantos. Deixa eu ver se tem um número aqui em algum lugar. Quantos artigos ele encontrou? Mas basicamente, não sei dizer que é a quantidade, mas muita coisa. E normalmente ele acaba utilizando informações também de páginas da internet também, não necessariamente páginas científicas, tá? Aqui até que ele foi bem focado aqui na literatura científica, né? Então, esse é o ponto da busca. Aí tem um outro botão de investigar. Esse botão de investigar ele é parecido com a busca, só que é uma investigação mais profunda, é uma investigação de fato, né? Ele vai buscar muitos sites, vai ler muitos sites, resumir a informação e criar um relatório estruturado com base nisso. E a grande diferença está na profundidade e quantidade de sites que ele avalia, e especialmente no nível de detalhe que ele vai dar nas informações aqui. Consequentemente, ele também vai demorar um tempo bem maior. Então, eu fiz essa busca já antecipada para a gente não ficar esperando aqui, são alguns minutos, pode demorar, sei lá, até meia hora uma busca dessa que ele faz, essa análise profunda. Então, olha só, eu peguei uma outra pergunta similar aqui, e aí quando a gente está usando investigar, ele faz um check aqui, ó. Para realizar uma análise aprofundada, poderia especificar se você deseja um foco mais acadêmico, baseado em artigo científico, ou aplicado como políticas públicas e relatórios técnicos. Além disso, você quer que o estudo compare especificamente o Acre, né, a pergunta que envolvia o Acre e a Amazônia, né, com outros estados da Amazônia Legal, como Amazonas, Pará, Rondônia e tal. Aí é uma pergunta, você pode responder aqui qual que é o direcionamento que você vai dar para essa pesquisa. Há um período específico de interesse, como a primeira onda da Covid ou toda a pandemia? Então, eu respondi aqui embaixo. Você pode responder da forma que você achar melhor, ou nem responder. Ele vai continuar a pesquisa, mas eu coloquei aqui o número 1, sim. Número 2, toda a pandemia. Número 3, há um recorte populacional específico? Não. E aí eu coloquei uma informação adicional. Utilize artigos científicos para essa pesquisa. Você pode escrever do jeito que você quiser, colocar outras informações aqui. Ele vai entender isso e vai considerar isso na pesquisa que ele está fazendo. Então, ele vai analisar que ele pensou, ele fez essa pesquisa por 12 minutos, encontrou 35 fontes, na verdade, ele fez 71 buscas, né? Ele deve ter feito algum filtro aqui para não usar todas e utilizou 35 fontes para essa busca. E aqui está a linha de raciocínio dele, ó. Então, estou investigando. Então, aqui são os pensamentos. A gente chama isso aqui de pensamentos, que é basicamente os passos intermediários aqui da busca que ele está fazendo. Ele vai colocando os sites e assim por diante. Depois que ele termina, ele vem com uma página dessa aqui, ó. Tá vendo que tem um recortezinho aqui.
E aqui começa o artigo que ele escreveu, ó. Padrões espaciais da Covid na Amazônia, rede urbana, saúde e desigualdades. Aí ele põe uma introdução, e aqui esse formato aqui vai depender muito, dependendo da maneira como que você pedir para ele. Então, como eu pedi uma pesquisa aqui e tal, mas normalmente tem uma introdução, ele vai desenvolver o tema e ele vai citando, ó, vai colocando todas as citações ao longo do texto. Então, essa pesquisa aprofundada, ela é muito interessante, ela é muito rica, ajuda muito a pesquisar temas, mas a única restrição aqui é normalmente ele vai encontrar sites que estão abertos, então não é uma pesquisa muito interessante para utilizar para fazer artigo científico, por exemplo, que a gente acaba ficando restrito, né? Tem uma outra opção aqui também de você conectar com suas contas, ó, o GitHub que seria repositório de códigos, então se for fazer uma pesquisa relacionada à escrita de código, tem isso aqui, o Dropbox, que é uma nuvem aqui para compartilhar dados, então a gente conseguiria colocar os arquivos aqui dentro e ele fazer essa pesquisa dentro dos seus artigos. E outros aplicativos aqui também vão envolver outras clouds aqui, Google Drive, OneDrive, etc. Então, esse é o recurso investigar, muito útil também, e talvez funcione em alguns contextos, né? E por último aqui, os GPTs. Eu já mostrei esse codex aqui, especificamente para escrita de código, uma funcionalidade nova que foi lançada essa semana. O Sora é o modelo para criação de vídeos. Então, esse aqui é um outro assunto, ó, ele cria vídeos, são gerados, esses vídeos são inteiramente gerados com inteligência artificial. Então é interessante, mas foge do nosso assunto. E aqui a gente vai encontrar uns plugins, por exemplo, do SciSpace, que é uma das ferramentas que eu selecionei. Ele tem um GPT aqui. E como é que funciona isso aqui? Ó? O GPT, vou colocar no criar aqui, que é melhor para entender. Ó. Você vai definir um nome aqui, um logo, inclusive você pode usar aqui esse chat. Você pode falar, sugira nomes para uma ferramenta que vai fazer tal coisa. Ele vai sugerir nomes e se você pedir, use esse nome, ele vai fazer essa configuração. Você não precisa nem definir a configuração manualmente. Você pode vir aqui no chat e pedir para ele configurar. As instruções, você especifica aqui o que essa ferramenta faz. Quebra-gelos aqui são as perguntas, né? Porque a gente está construindo uma ferramenta aqui. Então, as pessoas que vão usar essa ferramenta, como que elas poderiam usar? Então, esses quebra-gelos são ideias de como as pessoas poderiam usar a ferramenta que você está construindo. E aqui, a principal ferramenta aqui é criar uma nova ação, que ele pode consultar uma base de dados, pode consultar uma API, um serviço externo através dessas ações aqui. Então, isso que torna além desses recursos que já fazem parte do ChatGPT que você vê lá no chat, né, e dos arquivos, a gente tem essas ações. Então, esses GPTs, eles permitem, por exemplo, criar conexões com o Canva, por exemplo, você criar um Canva usando o GPT, você só digita o que você quer e ele vai criando essas ferramentas. E como o SciPy fez aqui, ó, o SciSpace, ele conectou a ferramenta deles lá. Então, você consegue perguntar aqui utilizando recursos do aplicativo SciSpace através dos GPTs. Então, é como se fosse um chat personalizado com recursos a mais. Isso que são os GPTs, tá? Certo. Vamos para o próximo tópico. Gemini. Gemini é muito parecido com o ChatGPT. Nova conversa. Eu não falei aqui do recurso da lousa no ChatGPT, mas a gente vai ter um recurso similar aqui que é o Canvas. E a gente já vai fazer um teste com ele. E aí eu explico. Então, o que tem a lousa do ChatGPT é o Canva aqui no Gemini. Também tem as mesmas questões de memória, tem a memória do chat, tem uma memória central, que ele guarda informações para você. Ele também tem o criador de vídeo aqui, que era o Sora lá no ChatGPT. Aqui é o View 2, que também foi atualizado recentemente. Aqui tem o Deep Research, que era o investigar lá no ChatGPT. Aqui chama Deep Research, mas é a mesma ideia. A diferença, os modelos, obviamente, né? Os modelos do Gemini são os modelos que o Google desenvolve, então são outros modelos, mas com capacidades muito semelhantes à do ChatGPT. A gente vai ter os GEMs aqui, que são muito parecidos com os GPTs, que eu acabei de mostrar para você, só que um pouco mais limitado, porque eles não vão permitir você criar ações aqui específicas, né? Então eu diria que esses GEMs acabam virando chats personalizados. Por exemplo, um chat que fala sobre artigo científico, né? Que auxilia na pesquisa científica. Alguma coisa desse tipo, tá? Então, vamos lá. Esse aqui a gente já vai ver. Bom, aqui mesma coisa. Eu fiz aqui os testes aqui. Ele também pesquisa na internet para responder as perguntas do mesmo jeito. Tem
Aqui, ó, o Deep Research. Deixa eu encontrar aqui o chat que eu fiz o Deep Research. Tudo bem. Vamos então mostrar o recurso da lousa, o Canvas aqui, que é muito interessante. Ó. Eu já fiz até o teste aqui, ó. Eu vou fazer outro teste com vocês aqui. Então, a gente pode selecionar aqui, implemente o jogo da velha no Canvas. Então, olha só o que ele vai fazer. Ele vai escrever um código de um jogo aqui em tempo real. Isso aqui é muito interessante. A ideia do Canvas é você ter um documento isolado do chat. Então, esse documento aqui que fica ao lado, ele pode ser fixo e você vai conversando com o chat pedindo as alterações para o documento. Por exemplo, melhore o parágrafo tal, faça tal coisa, adicione uma seção nova. Você pode ir pedindo isso aqui no chat e ele vai atualizando esse documento aqui, ó. E aí você tem um histórico de versões para você ver a alteração. Porque quando você está especificamente lidando com um documento, acaba ficando muito ruim você fazer iterações ao longo do chat, porque toda hora ele reescreve toda a sessão, ou você vai ficar com pedaços separados do documento na conversa inteira. Então não é uma experiência muito legal. Então eles criaram esse recurso aqui de lousa no ChatGPT e de Canvas no Gemini. A diferença é que o Gemini ele também escreve código. Aliás, no lousa também você consegue escrever o código, mas aqui ele executa o código. Então essa que é a grande sacada. Então, jogador X, olha só. Então aqui eu tenho que jogar também, né? Pelo que eu vi aqui. E pronto. Bom, tá funcionando excelente, né? O jogo tá funcionando aqui. Vamos fazer uma tentativa aqui em tempo real, aqui em on the fly. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu gostaria de jogar contra uma inteligência artificial. Porque aqui eu tenho que fazer as duas jogadas. É como se eu estivesse jogando com um segundo jogador, uma segunda pessoa aqui, né? Então eu pedi para ele alterar o jogo e para eu ter um oponente, basicamente, né? Então vamos ver como é que ele fica. Mas isso aqui já é muito interessante porque você consegue visualizar o resultado do código. E isso aqui é muito útil porque você pode pensar numa aplicação, um protótipo, qualquer coisa que você possa usar. E eu vou dar um exemplo, esse exemplo aqui não faz sentido nenhum para pesquisa científica, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui do uso de dados. Então até já vou mudar para cá porque eu já fiz esse teste também com dados. Então o que que eu fiz? Eu pedi para ele baixar uma base de dados para ele consultar na internet a base de dados e pedir para ele criar um dashboard. Então, olha só, inclusive, eu pedi para ele colocar filtros aqui, né? Então a gente consegue filtrar os dados, ó. Então a gente tem gráficos aqui em tempo real e a gente consegue interagir com esses gráficos aqui. Então, bom, eu acho que tem outras informações aqui. Coloque outras informações do dataset neste dashboard. Então, estou pedindo para ele alterar aqui o dashboard, vai acrescentar mais algumas informações. Vamos ver o que, que ele vai colocar. Eu não pedi nada específico, mas a gente poderia pedir para ele acrescentar outros gráficos que a gente gostaria de ver e tal. Então, isso aqui é muito útil para explorar bases de dados aqui. Eu acho que isso aqui talvez seja faça mais sentido na aula de amanhã, né? Mas que outra coisa poderia fazer sentido aqui no contexto de pesquisa científica? Aqui, ele colocou mais dois gráficos. Parentes, porto de embarque. O porto de embarque aqui não ficou. É uma taxa de sobrevivência por porto de embarque. Não deu muito certo. Mas tudo bem, essa é a ideia. A gente poderia, por exemplo, criar uma calculadora de MC, algo desse tipo. Então, aqui não tem limite aqui porque a gente é, quer pedir basicamente aqui, né? E outro ponto interessante é que a gente consegue compartilhar isso, ó. Ele cria um link público e você consegue compartilhar isso com as pessoas. Então, se você tem bases de dados específicas que você quer demonstrar, você pode simplesmente vir aqui, criar uma visualização e compartilhar isso, deixar isso público na internet para as pessoas que estiverem lendo o seu artigo acessar também o dado, interagir, filtrar e fazer o que eles quiserem. Aqui, ó.
Então fica numa URL que ele criou e o, o aplicativo aqui. Certo, então o Gemini é isso, muito parecido com o GPT, mas com algumas features diferentes. Eu trouxe um extra aqui, que é o LibreChat. Eu não vou ter tempo de falar muito, que eu já estou me estendendo bastante, mas o LibreChat é uma ferramenta open source, então esse que é o ponto interessante, o fato dele ser open source. Inclusive, esse aqui ó, é o da nossa empresa, da Precision Data, e que ele imita o ChatGPT, mas ele tem algumas funcionalidades, umas opções a mais que o ChatGPT não tem. Por exemplo, você usar modelos aqui, ó, de outros fornecedores. Então, aqui eu posso usar tanto da OpenAI, quanto do Google, da Anthropic, do Grok, Mistral e uma série de outros que podem ser colocados aqui. Além disso, a gente também consegue criar agentes aqui, ó. E esses agentes conseguem acessar outras informações, ó. Posso colocar o buscador do Google, posso colocar um YouTube, uma calculadora, inclusive outras ferramentas. Eu posso implementar, criar ferramentas para ele utilizar aqui e colocar. Então, essa é uma opção bastante interessante. E também outra questão é que você consegue ter os seus próprios modelos. Então, se você tem questões de restrições com dados, eu não posso compartilhar o meu dado não pode sair do Brasil meu dado não pode ficar público. Então você pode utilizar modelos próprios seus no seu ambiente de desenvolvimento e conectar esse modelo aqui e você usar só o modelo dentro do seu contexto, tá? Então, o LibreChat é uma opção parecida aqui com as outras, mas open source, muito interessante. Pessoal, estou passando aqui para avisar que essa aula ficou muito grande, então a gente criou uma aula extra e vocês vão poder acessar esse conteúdo em algum lugar aqui que o editor vai informar para vocês. Então, para quem se interessar, quiser ver o conteúdo completo, acesse esse outro vídeo, por favor, tá bom? Um abraço.